A paz e a graça, igreja. Sim, pessoalmente, fico muito feliz de estar a igreja nascendo assim. São 3 anos, né, de ministério. Eu sou um dos fundadores da Comunidade das Nações em Fortaleza, ali junto com o meu bispo, Fabrício. E quando nós iniciamos um espaço muito parecido com esse aqui, né? Nós tínhamos ali, era uma oficina mecânica, e ali cadeiras muito parecidas também, esse mesmo piso. Nossa, eu estou revendo muita coisa. Esse momento de oração, de chamar as crianças em frente, é tão bom reviver isso. E ali nós iniciamos, acho que a gente tinha pouco mais de 40 pessoas, em 2011 isso. Já se vão aí 14 anos, né? E aquelas 50 pessoinhas, aquela oficina mecânica lá na João Carvalho, próximo ao Colégio Cristo, se tornou uma obra linda, né? Hoje só a sede, hoje eu sou pastor na sede, só a sede nós somos quase 15 mil membros hoje, né? Hoje nós temos comunidade no Eusébio, temos comunidade em Messejana, temos comunidade na Maraponga, né? Temos comunidade em Canindé, temos comunidade em Camusim, e assim, Deus tem feito grandes coisas, né? E agora o Senhor quando você falou sobre desconforto, eu falo sobre desconforto, né? Ano passado eu escrevi um livro chamado Zona de Desconforto, porque eu creio que é nesse lugar que o Senhor espera que nós estejamos por opção, né? Quando eu desejo estar no desconforto, porque eu creio que é lá que as coisas acontecem, não aquele desconforto que nós somos lançados pelo desejo de nos manter na zona de conforto, né? Estar na zona de conforto, fatalmente, em algum momento o desconforto vai chegar, e quando ele chega, dói muito. Então nós, como igreja, nós sempre nos colocamos nesse lugar desafiador. E o Senhor sempre nos abençoou muito, e creio que essa bênção está sobre esse lugar. Ano que vem, creio eu, que nós estaremos finalmente dando início ao nosso local, né? A nossa igreja, né? O Senhor nos abençoou de forma tão exagerada. Eu sempre digo que Deus é exagerado, né? Porque Ele nos concede mais do que pedimos e muito mais do que sonhamos. Ou seja, é um Deus de exageros, Ele sempre nos dá mais. Então, nos aprove o Senhor nós adquirirmos a FANOR, né? Então, nós estaremos com a sede sendo transferida lá para a FANOR, né? Lá para a Universidade FANOR, nós compramos aquele espaço. E eu creio que Deus tem muito a fazer ali. E eu oro para que essa prosperidade que está sendo derramada naquele lugar seja derramada aqui sobre vocês. Eu amo igreja pequena, gente. O pessoal diz assim: pastor, o senhor me perdoa, eu não estou indo mais lá para a comunidade, eu estou na igreja do fulano. Eu digo: pois fique lá, querido. Porque igreja boa é igreja pequena, igreja que todo mundo se conhece, igreja que a gente é mais cuidado, igreja grande é tão difícil. Então eu digo a vocês, se eu hoje fosse iniciar uma caminhada novamente, eu corria para uma igreja que está nascendo, porque eu creio que são tantos milagres que a gente vivencia num lugar como esse. A troca de testemunhos, né? Cada conquista, as pequenas conquistas são celebradas de uma forma tão especial. E eu creio que muito em breve realmente essas paredes terão que ser derrubadas, né? Que nossas crianças terão uma condição melhor, porque eu sempre digo que é o ministério mais importante dessa igreja, é o ministério de crianças. Eles são a nossa igreja do amanhã. E os nossos PGs aqui, células, né? Porque é a forma que o nosso pastor tem de pastorear cada um de vocês. Célula é uma bênção de Deus, não deixe de estar presente, né? Então, eu quero agradecer muito o convite, meu querido pastor Orlando, né? Sua esposa, Vanessa, e a cada um de vocês por me receber com tanto carinho. Mas vamos caminhar, não é? Como eu falei, eu escrevi um livro ano passado chamado Zona de Desconforto. E o primeiro capítulo desse livro é exatamente a ministração de hoje. Me convidaram para ministrar sobre José do Egito, né? Com a temática aí dos testes do poder e da prosperidade. Realmente ninguém pode falar mais sobre isso do que José do Egito. É com base na história dele que eu vivo minha vida. José do Egito, eu sempre digo, você quer crescer, você quer alcançar verdadeiramente as promessas que o Senhor tem sobre sua vida, aprenda com José do Egito. José nos dá uma aula de como antecipar aquilo que o Senhor tem para nós. Quando Deus olha para Abraão e faz a promessa a Abraão sobre a terra prometida,
e que o povo está preso no Egito, e agora o povo clama, e Deus levanta Moisés, e Moisés conduz o povo no deserto à terra da promessa. Se aquele povo que estava caminhando no Egito tivesse lembrado da história de José, talvez todos eles tivessem adentrado a terra da promessa. Mas infelizmente eu creio que aquele povo não gostava de escritura. Aquele povo não conhecia a Escritura, porque aquele povo fez aquilo que mais abominava ao Senhor. Aquele povo murmurou, aquele povo se queixou, aquele povo reclamou. E José nos ensina o que é viver o deserto e não necessariamente estar no deserto. Eu não preciso estar vivendo um tempo de escassez para me colocar no lugar da escassez. Eu sempre digo que existem dois lugares. Existe o monte e existe o vale. O monte é o lugar da adoração. O vale é o lugar da escassez. E às vezes nós somos surpreendidos com tempos desérticos, com tempos de vale. Mas não é porque eu estou vivendo um tempo de vale que eu necessito viver no vale. Eu vivo um tempo de vale, mas eu permaneço no monte. Eu vivo o tempo da dor, da luta, mas eu não saio do monte, porque o monte é o lugar da adoração. Eu adoro ao Senhor não pelo que Ele me dá, muito menos pelo que eu posso conseguir, mas simplesmente por quem Ele é na minha vida. Então pode vir o que vier, do monte ninguém me tira. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37, lá no versículo 5. Gênesis 37, versículo 5. Talvez uma das passagens mais conhecidas, talvez mais pregadas também. Mas eu creio verdadeiramente que se você estiver com seu coração aberto, Deus tem algo poderoso para semear em você essa tarde. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: rogo-vos, ouve o sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinará, pois, com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Senhor nosso Deus, eu te peço, fala conosco aqui, Pai. Vem, Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor passeia em nosso meio essa tarde. Eu creio que o Teu Espírito vive e que o Teu Espírito tem grandes coisas a falar, a se revelar em nosso meio. Eu te peço, Senhor, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito tem a revelar, mas que o Senhor também nos conceda visão espiritual. Eu creio, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tem respostas para alguns aqui. Eu creio, Pai, verdadeiramente, que nenhum dos Teus filhos sairá da mesma forma que chegou. Os enche, nos enche. Nós queremos transbordo, queremos transbordar em Ti essa tarde. Vem, Senhor Jesus, e fala conosco, em Teu nome. Amém. Amém, queridos. O Senhor, Ele... Quem aqui tem promessa de Deus? Me dá um sinal com a mão. Quem tem promessa de Deus? Quem tem promessa de Deus? Amém. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Todos creem nisso? Amém. Pois a promessa que Ele te deu, Ele deu a José também. Ele diz a José: José, tu reinarás. Há um reino para ti, José. Há uma coroa para ti. Há um governo para ti, José. Essa foi a promessa que Deus fez a José. Promessa essa que Deus faz a cada um de nós. Nós somos criados esse mundo para conquistar. O Senhor, Ele criou o mundo, vai e conquistem. Todas as promessas que o Senhor concede ao seu povo, nenhuma delas caiu no colo de graça. Todas as promessas que o Senhor concedeu ao seu povo necessitaram de conquista. Todas elas. Os 12 espias, quando adentraram a terra prometida, 10
se frustraram, porque geraram uma expectativa de que encontrariam uma terra abençoada, repleta de leite e mel, que tudo seria entregue em suas mãos, e por isso se decepcionaram profundamente com Deus, enquanto que 2, que sabiam quem era e sabiam o Deus que serviam, enxergaram: a nossa promessa chegou. Os 12 retornaram, 10 ficaram, e os 2 que enxergaram quem era Deus e que sabiam quem eram diante de Deus, tomaram posse da promessa. Porque o Senhor sempre nos convida a conquistar. Porque o Deus que nós cremos, Ele é especialista no sobrenatural, mas o natural é nosso papel. O que nós não podemos é continuar terceirizando aquilo que é nosso papel. O natural é meu, o sobrenatural é dele. Agora, José, ele vive talvez um dos momentos mais impactantes da sua vida como homem. José é jogado no fundo do poço por aqueles que ele mais amava. E o primeiro saqueador da promessa que Deus entrega sobre nós, o primeiro saqueador, e são vários, eu vou falar sobre cada um deles nesse processo antes do destino. Mas é exatamente o que acontece no processo que pode antecipar ou retardar o destino que Deus tem para mim. E agora José, ele vive um dos momentos mais difíceis, o momento em que as pessoas que ele mais amava jogaram no fundo do poço. Ou seja, José teria tudo para ter se decepcionado profundamente com seus irmãos, ter se frustrado profundamente com cada um deles. E às vezes a gente vive isso. Eu nunca imaginei que fulano fizesse isso comigo. Como pode fulano fazer isso comigo? E aí eu fico culpando aquela pessoa pela atitude dela, eu fico me colocando naquele lugar de como eu pude acreditar, mas eu esqueço que o maior responsável pela minha frustração e decepção sou eu mesmo, porque gerei expectativas onde não deveria gerar, porque ninguém tem o direito de gerar expectativas sobre ninguém. Por isso é que o Senhor derrama sobre nós graça. Graça é favor imerecido. Deus não tem expectativa nenhuma sobre você, simplesmente Ele te ama. Simplesmente Ele te ama. Deus te salva não é por quem você é, muito menos pelo que você faz, mas apesar de quem você é, apesar do que você faz, ainda assim Ele derrama sobre você graça, mediante arrependimento, claro. Mas é graça. Então o Senhor, Ele vem nos ensinar a derramarmos graça entre os nossos irmãos. Quantos ficam no meio do caminho, começam na igreja, depositam expectativas sobre os pastores, e num certo momento o pastor passou aqui, não olhou para você, e você fala: nossa, esse pastor é muito antipático, não falou comigo, se frustrou, se decepcionou e colocou a culpa no pastor. Mas não, o problema está em quem? O problema está em mim. E José vem nos dar uma aula sobre derramarmos graça sobre todas as pessoas, independente de quem seja. Eu sirvo as pessoas porque eu sei o Deus que eu creio, e eu quero servir as pessoas porque eu amo servir as pessoas, eu amo ser excelente em tudo que faço, porque em Deus eu fui apresentado a minha melhor versão, e a minha melhor versão é servir independente de... E assim nós não ficamos no meio do caminho. Pessoas que depositam muita expectativa sobre as outras pessoas são pessoas que viverão pulando de igreja em igreja. São pessoas que viverão pulando de trabalho em trabalho. São pessoas que irão viver pulando de casamento em casamento, porque sempre depositam o seu vazio no outro. E Jesus está batendo na porta do teu coração dizendo: deixa eu preencher todo o vazio que há em ti. Não gere expectativas sobre ninguém, simplesmente haja. E agora José é jogado no fundo do poço. José está aqui com a família. A promessa de José está bem ali naquela coluna, vamos dizer assim, tá? José está aqui, agora os irmãos jogam José no fundo do poço, e José em nenhum momento no fundo do poço questiona a atitude dos irmãos. José em nenhum momento ele questiona a Deus, dizendo: Senhor, porque eu revelei o teu sonho, olha o que eu estou vivendo. Não, querido, José sabia o Deus que ele servia. José sabia que independente do que estivesse acontecendo, Deus estava no controle de todas as coisas. Porque fundo do poço para a gente do mundo é fim, mas fundo do poço para o povo de Deus é o começo de uma nova história, querido.
É fundo do poço, dá glória a Deus. Estou no fundo do poço, dá glória a Deus. Mas o fundo do poço é o início do teu testemunho. Os melhores testemunhos da sua história são testemunhos que um dia te fizeram estar no fundo do poço. Por isso que eu sempre digo, vivi um momento de fundo do poço, eu já sei, daqui a pouco eu estou no altar falando da glória de Deus. E olha que fundo de poço eu já vivi um bocado. Logo o Senhor me deu muito testemunho para contar. Eu só digo para o Senhor está bom de fundo do poço também. Porque o fundo do poço é doloroso. Mas é tão bom estar no fundo do poço com Ele, que a gente nunca está só. E agora, os irmãos tramam matar, mas eles decidem não matar e decidem vender José. E agora a palavra de Deus diz que José é vendido por míseras moedas. E aí talvez algumas pessoas numa hora como essa digam assim, nossa, eles praticamente deram José. Porque a outra coisa que nos afasta profundamente da promessa que Deus tem para nós, depois da decepção e da frustração, é a desvalorização. Quantas pessoas ficam no meio do caminho por se sentirem desvalorizadas? Puxa, o pastor Orlando não lembrou de mim, eu não acredito. Pastor Orlando foi chamar fulano e eu que sirvo tanto na igreja. Se eu chegar para 10 pessoas que estão desempregadas e eu perguntar por que você está desempregado, pelo menos 11 vão dizer, porque eu não era valorizado. Pessoas necessitam se sentir valorizadas. Pessoas cada vez mais ficam buscando aplausos. Pessoas cada vez mais ficam esperando validação dos outros. Será que você não entendeu ainda que o Senhor está te dizendo e está revelando quem você é? Que você não precisa de aplauso nem de reconhecimento, porque Ele já te disse quem você é. Pessoas que não sabem quem são, esperam constantemente que pessoas te valorizem. Você não precisa da valorização de ninguém. Você só precisa se valorizar diante do Deus que você serve. Mas pessoas ficam no meio do caminho, eu não acredito, fulano não me valorizou. Será que não? Será que você não foi valorizado? Ou será que você se valoriza além da conta? Eu mentorio empresários há quase 5 anos. E quando eu vou fazer alguns trabalhos internos de empresas, eu pego assim, você pega 10 funcionários, você pega os 5 melhores funcionários da empresa e os 5 piores. E eu peço para que cada um se dê uma nota. É impressionante como os 5 piores se dão notas melhores do que os 5 melhores. Por isso não crescem. Porque não entenderam ainda que quem necessita de aplauso não sabe quem é. Quem necessita de validação não sabe quem é. E aí as pessoas ficam falando como todo mundo fala, agindo como todo mundo age, se vestindo como todo mundo se veste, ouvindo o que todo mundo ouve. E nós fomos chamados para sermos sal e luz. Nós somos chamados para sermos diferentes, para não andarmos em meio à manada, à multidão. Você não foi chamado para ser mais um. Será que você pode olhar para quem está ao seu lado e dizer, sabia que você é filho de Deus? Eu acho importante sempre que os irmãos se lembrem disso. Que a impressão que eu tenho às vezes é que os irmãos esqueceram que são filhos de Deus. Se eu sou filho do dono do ouro e da prata, se eu sou filho do rei dos reis, eu não preciso de aplauso. Eu simplesmente sei quem sou e procuro refleti-lo lá onde quer que eu ando. Agora ele atravessa um deserto algemado, agora ele perde sua liberdade, o que ele tinha de mais valioso. E José, em nenhum momento, José olha para trás. José aprendeu desde cedo que o passado já passou. E que é no presente que nós construímos o que nós mais almejamos, que é um futuro abençoado. Mas tem muita gente vivendo mais de futuro e de passado do que de presente. Tem muita gente hoje sofrendo pelas escolhas infelizes do passado e sofrendo pela aposentadoria que não chegou ainda. E não entendeu que o teu futuro depende do que você faz hoje. José, ele vive agora, nesse momento. É hoje, porque hoje é o dia que o Senhor fez. Por isso estamos alegres.
Quem está alegre aqui essa tarde? José agora é vendido no Egito. José estava no fundo do poço, atravessou todo o Egito, não olhou para trás, não duvidou, não questionou, não murmurou, simplesmente ele se colocou na posição que o Senhor estava conduzindo-o. Agora ele chega no Egito, é vendido a um senhor chamado Potifar. José poderia carregar decepções, mágoas, rancores. O sentimento da desvalorização poderia estar tomando o coração dele, e pessoas que se permitem dominar por esse tipo de coisa são pessoas que não encontram motivação em nada. São pessoas que simplesmente vão se tornando aos poucos pessoas extremamente críticas. Conhece gente assim, pastor? Gente que tudo que a gente vai fazer diz assim: eu não posso mais usar essa palavra, porque agora toda a turma está brincando comigo com a história do João Inácio Júnior, né? Do tal do será, né? Eu não vou falar será, vou falar outra coisa. Elas, talvez, obrigado, irmão, glória a Deus, né? É verdade mesmo? Não, essa história aí está muito esquisita. Porque gente ferida, gente que carrega esse tipo de coisa, que não tratou o coração ainda, ele bota interrogação em tudo. Casou um dia, separou, não conseguiu tratar o coração, aí não consegue mais se relacionar com ninguém, deixa de acreditar no casamento. E eu quero dizer a você, meu amado, minha amada, aquilo que não deu certo ontem não significa dizer que não venha dar certo hoje. Mas tem muita gente abrindo mão e não enxergando as melhores oportunidades que o Senhor está colocando para você diante de hoje, pelo passado que te feriu. José não olha para trás, José simplesmente sabe quem é e continua agindo como sempre agiu. Ele agora, como servo de Potifar, ele faz com que Potifar só prospere. A palavra de Deus diz que Potifar prospera, que ele é o melhor servo que Potifar poderia ter. Porque homens de Deus não dependem de presentes, de circunstâncias, muito menos de prêmios para encontrarem motivação. Homens de Deus são automotivados, porque são alimentados pelo Espírito Santo de Deus, que nos alimenta de uma paz que o mundo não entende, a paz que excede todo entendimento. Então, independente da circunstância, eu continuo dando glória a Deus, porque Ele me apresentou algo que eu não abro mão, que é a minha paz. Só que nesse momento em que ele está vivendo um tempo de tranquilidade, que a palavra de Deus diz que ele também está prosperando junto com Potifar. Naquele momento, oh Jesus, quando você pensa que está dando tudo certo, quando você pensa que está tudo acontecendo do jeito que vai, finalmente as coisas agora vão caminhar, porque você está baseado naquilo que você quer, a chance de você se frustrar é enorme. Mas quando eu sou o que sou, faço da melhor forma, independente do que venha a acontecer, eu não me frustro. Eu simplesmente sei de quem dependo e sei quem está me conduzindo para a minha promessa, que é o meu Deus. Agora aparece a mulher de Potifar, que quer se deitar com ele. Eu digo a vocês, meus amados, a mulher de Potifar não era um canhão, não era uma mulher horrorosa, não. A palavra de Deus diz que a mulher, ela era uma mulher bacana, como eu digo sempre, era quase uma espingarda de matar crente. Conhece? Eu sempre digo para as irmãs, eu digo, irmã, pelo amor de Deus, ajude os irmãos, né? Venham como deve vir para a igreja, né? A igreja pequena é boa, que a gente consegue chegar junto de uma, de outra e tal. Igreja grande é um problema. Tem umas irmãs que são só Jesus na causa, né? E a gente tem que, né, orientar com muito cuidado, com muito carinho. Mas aquela mulher fez de tudo para tirar José do foco. A palavra de Deus diz que José foge. Homens de Deus, fujam. O apóstolo Paulo diz: fuja da aparência do mal. Nós não temos que sair enfrentando nada. Ah, não, eu estou bem, eu estou forte. Querido, aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Nós não fomos preparados para estarmos entrando em covas que não fomos chamados. Mas claro, como eu sempre digo, para homens e para mulheres, escolha as melhores mesas para sentar, participe das melhores rodas. Às vezes as pessoas falam: pastor, qual a melhor mesa? Como identificar uma mesa boa para me sentar? E eu digo muito simples:
Aquela mesa que existem amigos seus sentados, se sua esposa puder estar lá sentada com você e ela não se envergonhar pelo que vai ser conversado, é a mesa para você sentar. Se sua esposa fosse se envergonhar ali, não é ambiente para você estar. Escolha as melhores mesas, escolha as melhores rodas. José foge, José continua fiel. José em nenhum momento questiona Deus. E pela fidelidade de José, José é condenado injustamente. A promessa de José está onde? Está aqui, não é isso? Quem governa, governa onde? Governa no palácio, não é isso? Pronto, aqui é um palácio, está certo? José agora é condenado. José saiu lá do fundo do poço, superou decepções, frustrações, foi vendido, superou desvalorização. Agora, nesse momento, ele é vendido e vai viver um momento de injustiça. E essa injustiça tem como pena é o palácio. Eu estou no palácio. Só que eu estou na prisão. Mas eu estou no palácio. Eu estou num lugar difícil. Mas eu estou no palácio. E tem muita gente que não entendeu ainda. Que já está vivendo a promessa. Você só não está no lugar certo ainda. Mas José já estava no palácio. José já estava vivendo o cumprimento da promessa. Porque José não se curvou a decepções e frustrações que a vida impõe. Porque José não se frustrou às desvalorizações que crianças sentem. Porque homens de verdade não necessitam ser valorizados. Ele está no palácio. Porque ele não se curvou às injustiças que a vida também nos impõe. Porque a injustiça, ela é paralisante. O sentimento de injustiça, ele é muito doloroso. E antes que você seja injusto comigo também, porque hoje eu fui injustiçado 2 vezes, tá certo? Que esse aqui é o meu 3º culto hoje. Quando eu acabei o culto, eu descia e as irmãs chegavam e falavam: pastor, cadê a sua aliança, pastor? Porque as irmãs, elas reparam em tudo. Em tudo. Aí já estava a irmã falando: acho que o pastor está em crise com a pastora. Só pode, que ele não está com a aliança. Não, porque esse ano eu faço 30 anos de casado com minha mulher, tá certo? Então eu mandei fazer uma aliança mais bonita ainda para ela. É só por isso que eu estou sem a aliança, tá certo? Então antes que você... tem que dar explicação até, né, irmão? São 36 anos com a mesma mulher e amando mais do que no dia que disse sim a ela no altar. Ela é o maior presente da minha vida. Mas a injustiça, ela é muito dolorosa. Às vezes eu estou mentoreando empresários e disse: qual a sua maior qualidade? Aí tem alguns que falam assim: justo. Eu me considero alguém muito justo. Aí eu digo: danou-se agora, porque justo eu só conheci um. Você pode morrer dizendo que é justo, meu amado, minha amada. Você é justo diante daquilo que te interessa. Se você é empresário e teu funcionário te coloca na justiça, você pode ficar certo que o teu funcionário acha que está sendo justo e você acha que está sendo injustiçado. Porque aquilo que é justo para um, para o outro, não é. Mas aí eu me coloco no lugar do injustiçado. E eu deixo que a injustiça encontre morada no meu coração. E quem permite que a injustiça se aposte de você, vai para o pior lugar que o ser humano pode ir. Vai para o lugar do vitimismo. Vai para o lugar do coitadismo. Eu não mereço isso. Meu Deus. Eu não mereço isso. Deus em nenhum momento nos chamou para sermos coitados. Deus em nenhum momento nos chamou para nos comportarmos como vítimas. Ele nos chamou, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Essa cabeça de vitimista, essa cabeça de coitado não é de Deus, meu amado. E se há algum sentimento hoje, se há alguém aqui hoje vivendo um tempo de injustiça, eu quero te convidar a entregar isso na mão do justo juiz. Deixa que o Senhor faça a obra, ore por essa pessoa que você tem sido paralisada, porque a injustiça, ela gera dentro do meu coração revolta, e revolta gera ódio, ódio anda beirando a ira. Pessoas que lutam com ira são pessoas ingratas.
Inconscientemente você não entende, mas pessoas que lutam com ira, que têm rompantes de ira, na realidade a raiz disso é a raiva. Essa raiva vem de revolta, essa revolta vem de ingratidão. E eu sempre digo que o melhor terreno para se colher milagre é o terreno que é semeado muita celebração. Muita celebração. Quer matar as tuas sementes? Murmura. Murmura. Quer retardar a bênção? Murmura. Não, pastor, não reclamo de nada. Glória a Deus. Espero que você não seja daqueles que quando sai agora para trabalhar, o pau d'água está caindo e você fala, essa chuva não acaba não? Ou o sol está muito forte, que sol é esse? Eu sempre digo, nenhum de nós temos o direito de reclamar de nada. A pandemia nos ensinou que nós fazemos algo que há muito tempo ninguém notava que fazia. Antes da pandemia ninguém sabia que respirava. Com a pandemia nós entendemos o quão importante é fazer isso aqui. Por isso não murmure, não se queixe. José, ele não se entrega, ele vai para a prisão, e a palavra de Deus diz que ele na prisão, ele é o melhor dos prisioneiros. Ele serve a prisão como ele serviu a Potifar, como ele servia na casa de seu pai, porque José sabia quem era. E eu digo a vocês, queridos, é muito bom estar numa igreja que está nascendo. E é muito bom caminhar com a igreja que está nascendo, porque a gente cresce junto com ela. E esse crescer junto forja o nosso caráter. Porque esse crescer junto, quanto mais íntimo, quanto menor a igreja, mais íntimas as pessoas são umas das outras. E quanto mais íntimos nós nos tornamos um dos outros, maior a chance que nós temos de nos decepcionar com as pessoas. E essa pessoa que está aí do seu lado, que você ama tanto, pode te decepcionar. Mas se isso acontecer, fique certo, a culpa não é dela, a culpa é sua que gerou expectativa onde não deveria, porque ela é tão cheia de defeitos quanto você. E aprender a lidar com as pessoas, aprender a tratar o nosso coração, a não deixar que esse sentimentozinho de, como é que pode, eu não acredito, o pastor fez isso, o pastor falou aquilo, eu tenho certeza que aquela mensagem foi para mim, ele fez direcionada para mim. Querido, em nome de Jesus, você vai crescer como você jamais um dia imaginou que cresceria, se você não agir mais como criança mimada. Mas igreja é uma experiência que o Senhor nos dá para crescermos como filhos dele. Estão me tratando mal? Pois eu vou amar. Porque foi assim que Jesus fez. Jesus foi maltratado e amou. E se tornou quem se tornou. Quer crescer como homem, como mulher de Deus? Ame. Nada é mais constrangedor do que o amor. Mas José, ele está aqui servindo. José está ali, querido, não foi, glória a Deus, ali não foi uma semana, 2 semanas, foram anos naquela prisão. Anos naquela prisão, anos dentro da promessa, no lugar errado. Até que 2 homens são presos, e 2 homens têm um sonho, e aqueles 2 homens sonham, o copeiro e o padeiro. E ali naquele momento Deus usa José, José é usado por Deus para decifrar os sonhos. José decifra o sonho daquele homem, e José olha para um deles e diz assim, olha, o sonho de vocês significa que vocês serão chamados por Faraó, o seu sonho vai ser realizado, você vai ser morto numa forca e você vai ser recolocado no seu posto. Ok, mas quando isso acontecer, lembra-te de mim. José pede, não esquece de mim não, lembra de mim, por favor, lembra de mim. Na hora, tá certo. Os 2 foram chamados, tudo que José revelou aconteceu. Aí o que acontece, queridos? José é esquecido. E depois da frustração, da decepção, da desvalorização, da injustiça, haverão momentos de esquecimento também. Como haverão, meu pastor? Nossa, o pastor fez o aniversário dele e não me convidou. Nossa, a irmã fulana fez o casamento dela e não me chamou. Será que você não entendeu ainda que você não precisa ser convidado por ninguém? Será que você não entendeu ainda que você... É porque você ainda não entendeu quem você é. Se o pastor não me convidou, quem perdeu foi ele. O pastor perdeu a honra da minha presença lá. Perdeu, pastor, perdeu.
Vou ficar me acabando, sofrendo por causa disso. Não vou mais não, estou muito magoado. Não consigo nem ouvir a ministração. Na hora que ele abre a boca, já me dá uma coisa. São quantos grupos no caso louvor? Só esse pessoal aqui ou tem mais? Tem mais? É muito bom. Aí tem aqueles que estão mais machucados, né? Aí senta, aí entra o rapaz do louvor aqui, o rapaz começa a tocar louvor, aí ele começa, esse louvor não é muito do meu gosto, não. Não, esse louvor não tem nada a ver, sinceramente. Quero ver se a palavra hoje vai ser boa. Eu estou aqui para medir a palavra que ele vai pregar. Vira juiz. Porque pessoas que se permitem carregar por mágoas, frustrações, decepções, injustiças, viram verdadeiros juízes. E o juiz, para se tornar um religioso, é um puro. Porque são os santos intocáveis da igreja. Por isso eu digo a você, meu amado, você que está aqui, você que viveu momentos como esses, e todos nós vivemos, decepções, frustrações, injustiças, desvalorizações, entrega no altar. Esse peso não é seu, entrega para Ele, e recebe o fardo, recebe o jugo do Senhor, que é leve, que é suave. José está lá e tudo acontece e José é esquecido. E a palavra não diz que José se revolta, José se... Para que eu fui ajudar esses homens? Eles não se lembraram de mim. Não, querido, porque quando a gente sabe o Deus que serve, nós sabemos que o tempo dele é bem melhor do que o meu, e aprender com o tempo de Deus cura em mim talvez um dos maiores saqueadores da promessa que ele tem para mim: a ansiedade. Sei nem se eu vou falar sobre ansiedade, porque eu acho que aqui ninguém é ansioso. Mas o que é a ansiedade? A ansiedade é acreditar em algo que não aconteceu ainda com a convicção de que vai acontecer. De forma muito ruim, né? Ai meu Deus, e agora? E aí você toma aquilo como verdade, aquilo vai acontecer, o que é que eu vou fazer da minha vida? E o que é fé, meus irmãos? Fé é acreditar em algo que não aconteceu ainda com a convicção de que vai acontecer. Todas as vezes que a ansiedade bater na porta do seu coração, diga a ela que a fé entrou primeiro. Que ela saia da sua vida em nome de Jesus. Porque a ansiedade, ela acaba. A ansiedade é uma destruidora dos sonhos de Deus na sua vida. Mas Ele continua adorando. Ele continua adorando. José recebe um sonho bem aqui de que ele iria governar, e depois de receber o sonho, ele é jogado no fundo do poço. Mas ele continua glorificando a Deus, ele não permite que isso o abale. Agora ele é vendido como escravo. Ele é vendido como escravo, e agora ele atravessa o Egito, chega no Egito, e agora ele é vendido a Potifar. Ele continua ali servindo da melhor maneira possível, sofre uma injustiça terrível, e chega no destino que Deus tinha para ele. Aquilo que você acredita que não está dando certo, querido, você não entendeu ainda, mas nada mais é do que Deus te colocando, te movimentando, te conduzindo para o lugar que Ele quer que você vá. Aquilo que você acredita que não está dando certo nos olhos humanos, mas diante de Deus, você está exatamente aonde Ele gostaria que você estivesse. Em 2015, eu montei uma empresa que nasceu aqui em Fortaleza. Eu tinha um projeto muito grande e eu busquei pessoas que fizessem esse sonho acontecer, chamada Mundo Pet. Quem tem cachorro aqui? Tem gente que tem cachorro aqui? Tem cachorro? Eu fundei a Mundo Pet em 2015. Quando eu fundei a Mundo Pet, eu fundei com o intuito de vendê-la. Era um produto de venda. Eu sei que isso para o Ceará é muito fora da curva, mas no sul do país isso é muito comum. Então eu montei um produto, por quê? Porque haviam duas empresas gigantes no Brasil que viriam para o Nordeste. Então eu pensei, eu vou montar um negócio grande para dominar a região Nordeste. Quando esses caras vierem para cá, para eles crescerem mais rápido, eles vão me comprar. Então assim fiz. E montei o Mundo Pet, montei lojas Fortaleza, Salvador, Bahia, e fiquei com 5 lojas na época. E aí, de repente, essas duas grandes redes vieram para o Nordeste. E eu falei, a hora que eu vou vender. E eu não vendi. Nem olharam para mim.
minha esposa olhava e falava: amor, não deu certo não. E eu olhava para ela e dizia: quem te disse? Porque se existe uma expressão que eu ouço diariamente de Jesus Cristo, e eu digo a você, meu amado, que você tem ouvidos para ouvir, é o Senhor dizendo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Todas as vezes que eu penso em querer, eu ouço a voz de Deus dizendo: aquieta teu coração. Eu falei: e agora, o que é que eu faço? Eu falei: a única saída que eu tenho é encontrar um sócio grande que queira investir alto para que eu possa expandir o negócio. Mas quem é que vai acreditar num cearense com 5 lojas no Nordeste? E eu fui e noticiei, falei que estava interessado. Como eu sempre digo, Deus é exagerado. Não apareceu um, nem dois, nem três, apareceram quase uns 15 que querem investir. E aí eu trouxe 2 sócios comigo. Eu falei: já que não me compraram, então eu vou ganhar dinheiro agora com esse povo e vou crescer. Aí montei mais 2 lojas em Fortaleza, montei mais 4 lojas na Bahia, abri loja em João Pessoa, abri loja em Natal. Fui abrindo e nada deles me provocarem. Eu falei: então pronto, eu vou para Belém, vou para Brasília, vou para Goiânia. E saí montando loja, montei 18 lojas. Aí de repente as lojas, saiu uma rede de lojas muito grande do Brasil, o maior e-commerce do Brasil, entrou em contato comigo querendo se associar. Eu olhei e falei: é sério isso? Isso é o melhor dos mundos. Eu vou ter como sócio o maior e-commerce do Brasil, ou seja, vou estar no físico, vou crescer para o digital e vou explodir. Comecei a sonhar com aquilo. E foi um mês indo para o Rio toda semana. Toda semana sentando com a diretoria, mostrando os números, fazendo tudo. Depois de um mês, sonhando. Depois de um mês, na hora de assinar o contrato, o presidente do grupo diz assim: nós decidimos que nós não iremos dar continuidade. O meu sócio olhou para mim e disse assim: poxa vida, eu não acredito num negócio desse. Eu olhei para ele e falei: eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas. Ele falou: você é um doido. Esse negócio de crente, vocês crentes são tudo, porque esse meu sócio era ateu, tá, gente? Esse meu sócio era ateu. Eu adoro falar que ele era ateu. Entenderam, né? Então ele olhava para mim e dizia assim: você está ficando louco? Eu digo: pai, Deus está no controle de tudo, amigo. Não é para ser assim. Estamos em paz. Voltei para Fortaleza, minha esposa olhou para mim e falou: eu não acredito. Estava dando tudo certo. Eu olhei para ela e falei: continua dando certo. Ela falava: eu não entendo onde é que você tira essa fé. Aí eu digo: não há nada que me faça murmurar. Eu não me permito murmurar. Graças à aprovação, graças a essa empresa, que depois de 3 meses, essa empresa que não quis nos comprar, foi a empresa que causou o maior rombo na Bolsa de Valores brasileira, na B3, chamada Lojas Americanas. Deus está sempre no controle de todas as coisas. Todas as coisas. Graças à provocação das Lojas Americanas, todas as grandes redes olharam para mim e quiseram me comprar. E em 2023 nós fizemos a maior operação financeira do segmento pet do Brasil. Deus está no controle de tudo, queridos. Aquilo que você acredita que não está dando certo, não está dando certo para você. Ele está apenas te conduzindo para o lugar que Ele quer te levar. Só não saia da presença. Só continue em obediência. Não vá para o lugar da reclamação. Não vá para o lugar do coitadismo e do vitimismo. Continua dando glória a Deus. Como o nosso querido Lázaro cantava, passando pela prova e dando glória a Deus. Na peia eu continuo dando glória a Deus. As coisas estão difíceis, eu continuo dando glória a Deus. Porque eu sei o Deus que eu sirvo. E quanto mais eu conheço o Deus que eu sirvo, mais Ele revela quem eu sou nele. Por isso não murmure. Agora José está aqui, preso. E o melhor de tudo, sem ansiedade. Sem ansiedade. Pastor, como é que o senhor sabe que ele não tinha ansiedade nenhuma? Muito fácil, a palavra diz. Pastor, então a sua Bíblia é diferente da minha. Se você soubesse que a sua bênção
bateu a sua porta. Essa bênção que você está esperando há muito tempo. Sua bênção chegou e... o que é que você faria? O que é que você faria? O que é que você faria? Se a sua bênção agora bater sua porta, qual seria a sua reação? Glória a Deus, não é? Amém. Se agora, nesse momento, Deus falar, sua bênção chegou, qual seria a sua reação? Me diga, meu irmão. Né? José não fez isso, não. José não deu glória a Deus, não. José não deu pulo de alegria, José não fez nada disso. Porque José já sabia. José já tinha convicção do que ia acontecer. Ele já sabia. Ele tanto já sabia que na hora que foram bater lá na cela dele, porque o faraó teve o famoso sonho das vacas magras e vacas gordas, e que ninguém conseguiu decifrar o sonho. Foi o momento em que José foi lembrado. Porque homens de Deus que se mantêm na posição, apesar de ir, sempre serão lembrados. Homens e mulheres de Deus que, independente da circunstância que estejam vivendo, continuem em obediência e agindo com toda excelência, sempre serão lembrados. Agora José é lembrado. E alguém chega na cela dele e... Ei, José, Faraó quer falar com você. José responde o quê? Glória a Deus, aleluia, só se for agora, vamos, agora mesmo. Foi assim que ele respondeu? Eu vou daqui a pouco, eu tenho que fazer a barba. Porque José já sabia. Filhos e filhas já sabem. Já sabem. A gente sofre porque a gente peca na expectativa. A gente acha que é amanhã. A gente quer construir do nosso jeito. A gente quer que o Senhor faça do jeito que a gente imagina. Mas como eu sempre digo, Deus nunca faz do jeito que a gente espera, muito menos imagina, porque Ele é o Deus que sempre surpreende. Ele faz questão de dizer, ei filho, sou eu que estou fazendo. Simplesmente receba. José vivencia o melhor dos tempos. Mas para ele chegar no altar, para ele assumir o governo, para a bênção se concretizar, faltava um pequeno detalhe, que é o detalhe que nós precisamos aprender a desenvolver todos os dias da nossa caminhada cristã. José é colocado diante dos seus irmãos. E diante dos seus irmãos, a palavra de Deus diz que José se retira e chora. E o choro de José não é qualquer choro, que a palavra de Deus diz que ele chora tão alto que as pessoas ouvem. Porque para que eu possa assumir a minha promessa com toda a plenitude, é necessário que eu esteja com meu coração curado. O perdão tinha que ser liberado. Quer crescer, meu amado? Quer liderar um dia, quer caminhar junto dos nossos pastores, quer crescer junto com a igreja, quer crescer profissionalmente, quer crescer na sua vida conjugal, em nome de Jesus, perdoa. Esse peso não é seu, porque o Senhor tem mais. É entender que a nossa promessa é logo ali. Olha para quem está ao teu lado e diz assim, ei, a tua promessa é logo ali. Olha a pessoa que está do outro lado e diz, ei, a tua promessa é logo ali. Será que você pode agradecer? Glorifica o Senhor aí, querido. Ele está dizendo, a tua promessa é logo ali, simplesmente creia. Será que você pode se colocar de pé no seu lugar? Guarda essa palavra no coração de vocês. Nós não fomos chamados para olhar para trás. Nós fomos chamados para manter os nossos olhos fitos na promessa. E essa promessa é logo ali. Como eu creio nessa verdade, queridos. Eu creio tanto nessa verdade, mas tanto nessa verdade. O rapaz do louvor vai tocar aqui? Poder trazer um
violãozinho aqui para perto de mim. Não, eu não vou cantar não, amigo. Aí você está querendo demais. Aí eu jamais faria isso. Aí as pessoas não iam esquecer mais nunca de mim. E não era pela palavra, pode pegar certo. Mas amém, queridos. A verdade é que eu há 6 meses atrás, eu vivi um acidente muito grave, muito sério. Tá? Eu sou apaixonado por esporte, sempre fui. Eu fazia triatlon há quase 14 anos. Né? Eu ia para a minha 12ª prova de Ironman. E uma semana eu sofri um acidente na CE em frente ao Alphaville Eusébio. E quando eu caí nesse acidente, eu me levantei achando que estava tudo bem. O SAMU chegou e eu fui levado para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, as pessoas me perguntavam onde é que mais doía, né? Porque eu ainda tenho muita marca, né? E eu dizia, só tem um lugar que dói muito. O lugar que mais dói é o coração. Pela dor que poderia causar na minha esposa. E eu sentia tanto aquilo. Mas eu ali naquele hospital, ali na Unimed, os médicos chegaram, todos os médicos olhando, diziam, não, estou ótimo, estou bem, tá, mas você tem que fazer uma tomografia. Eu entrei para fazer a tomografia. Quando eu entrei para fazer a tomografia, quando eu saía, os médicos todos com de luta. Eu havia fraturado a C6. E eu teria que ficar 90 dias paralisado, com colascal, sem poder me mexer. Com risco de ficar tetraplégico. E aí glória a Deus. E quem estava comigo sabe o quanto eu glorifiquei o Senhor. Quando eu digo, amados, viver a celebração, viver essa coisa da adoração cante, faz com que nós venhamos a vivenciar coisas boas. Durante 6 dias que eu permaneci com o cervical e imobilizado em casa, sem poder dormir praticamente, com dores horríveis, foi um tempo tão perto de Deus, foi um tempo tão perto de Jesus assim. E eu ficava sozinho naquele quarto, eu conversava tanto com ele. E eu me via pregando de cadeira de rodas. Eu falava, Senhor, se for da tua vontade, que assim seja. Porque via eu de cadeira de rodas, eu falava, nossa, a multidão de pessoas vai aceitar Jesus com isso. Porque tudo é a glória dele, queridos. E aí, com 5 dias em casa, eu perdi a força da mão esquerda. E aí liguei para o médico mandou me internar às pressas. E aí eu fui, tiraram um raio-x. Minha esposa foi pegar o laudo. Daqui a pouco eu ouço na outra sala, minha esposa chorando muito, porque os médicos diziam que era muito difícil reverter essa questão. A vértebra saiu do lugar e perfurou a medula óssea, né? E eu teria que me submeter a uma cirurgia de imediato. E naquela hora as pessoas, elas mandavam mensagens assim, nossa, foi tanta mensagem, as pessoas falavam assim, tinha uns que falavam, pastor, Deus está no controle, o Senhor era contigo, pastor, era tanta mensagem abençoada, mas também tinha outras mensagens que Jesus, meu amado, pastor, eu estou com raiva de Deus, como é que Deus permite que o Senhor viva isso, pastor, como é que pode? Pastor, como é que Deus permitiu que o Senhor caísse da bicicleta? Precisava dele. Na hora que eu fui entrar no centro cirúrgico, eu tremia tanto. E eu olhava para os médicos e dizia assim, isso é sistema nervoso ou é frio? E o médico olhou para mim e disse, nenhum nem outro, isso é o seu sistema medroso. Porque eu estava com muito medo. Mas um medo que ao mesmo tempo era substituído pela glória de Deus. E de repente eu acordo 3 horas da manhã numa UTI, um lugar escuro, um lugar vazio, um lugar solitário e um lugar frio. Quem já viveu uma UTI sabe o que é aquele lugar. É um lugar do vazio, um lugar em que você está sozinho. Mas ter a convicção de que Ele se faz presente.
Aí eu acordo ali, sem o colar no pescoço. E eu fiquei, será que eu posso dobrar o pescoço, Jesus? E eu senti meus pés, eu mexia nos pés, eu mexia nas mãos. E eu querendo que alguém me falasse alguma coisa, mas ninguém dava informação, porque ninguém pode falar se não for o médico. E eu só ouvi o Senhor falando: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E eu fiquei com ele ali. Fiquei curtindo a presença do meu Deus. Fiquei como Davi. Senhor, leva tudo de mim, só não me tira a tua presença. E ali eu fiquei. E quando foi de manhã, que aí os médicos chegaram, eu estava lá, eu falei, e aí? O médico olhou para mim e disse assim: daqui a uma semana você volta a trabalhar, está tudo bem demais. Porque é aquilo que você pensa que não deu certo, pode ficar certo, querido, já deu certo.